A direção tinha uma vantagem por ter essas pessoas indesejadas. Eles já mandavam para ela, como você falou no começo, como isso aqui não é legal para a sociedade. LGBT, na época, vamos mandar para lá. As mulheres que não eram virgens, vamos mandar para lá. Então, as pessoas não queriam mais saber deles. Essa política higienista. E tem a questão econômica também, né? Lá retomando no começo da conversa, né? Aquela coisa assim, São Paulo no final do século XIX, o que tinha? Café e indústria começando. Se a pessoa não servia para trabalhar num lugar ou no outro, o que fazia com ela? Mandava para longe. Meu Deus. Né? Servia para quê? Não serve para trabalhar, não está de acordo com os padrões socioeconômicos. Eram os né? indesejado pela sociedade. O que acontecia também? Tem até o nome de alienados, né? Campo de concentração, seja na Europa ou até em outros países. Eram aqueles indesejados, eram os perseguidos, porque eles iam contra aquilo que estava tinham vigente. Presos políticos lá, parece. Também. Políticos. O primeiro nome era Alienados, né? Asilo de alienados. Por quê? Se a gente for pensar no... Eu não falo latim, né? Sim. Mas assim, asilo, pensa em isolamento. Em inglês, ilha é island, né? Sim. Então, isolamento. Hoje em dia a gente conhece asilo como asilo para idosos, né? Alienados. É aquele que está alheio, né? Está além está desassociado à realidade. A gente não fala alienígena. Alienígena é aquele que vem de fora. Em inglês, alien, né? É, alien. Sim. E alien, nos Estados Unidos, também é um imigrante indesejado, né? Sim. É um termo pejorativo para se tratar dos imigrantes indesejados. E você acha que até os dias de hoje continuam essas graves violações de direitos? É óbvio que mudou bastante. Eu acho que espero, né, que nenhum manicômio aqui no Brasil ainda arranque o dente das pessoas. Continua em vários pontos. Tanto assim, eu digo às vezes que o manicômio ele continua na cabeça das pessoas, né? A gente não falou de política higienista, de limpar a rua e não sei o quê. Eu uma vez encontrei com uma pessoa que mora na minha rua e tinha morrido um catador de material reciclável que vivia embaixo da marquise de um supermercado. E aí ele deve ter surtado, ele foi contido pela polícia, ele ficou gritando na frente de uma pizzaria. Aí a polícia ouviu, foi acionada e o conteve o baleando, ele morreu por causa do tiro que ele tomou. E aí no dia seguinte, essa pessoa com quem eu encontrei na rua falou pra mim assim, pô, ainda bem, né, porque deu uma limpada na rua, mendigo é tudo folgado e tal. É a mesma mentalidade lá de 1998. É o manicômio na cabeça da pessoa. Então, assim, ainda tem essas violações muito por conta de falta de informação, né? Que a loucura, quer dizer, a saúde mental, né? Ela é muito estigmatizada. Aí tem um outro exemplo, né? A gente que tem uma condição melhor precisa de uma consulta psiquiátrica ou psicológica. Marca pelo Zoom ou vai num lugar que é um consultório onde funcionam outras coisas, então você não precisa nem falar que tá indo para lá. Mas eu já vi isso. Eu fui num CAPS em Parelheiros, no extremo da Zona Sul de São Paulo. E aí a gente deu uma palestra lá, o Walter e eu, tinha usuários do CAPS, o usuário é o paciente de ontem, né? Mudou o nome, mas é paciente, né? Precisa de tratamento. E ele estava muito contente porque nunca ninguém ia lá falar com eles, primeiro. Aí segundo, ele falou que estava feliz porque o CAPS tinha mudado de endereço e ele precisava tomar mais um ônibus para chegar lá. Eu falei, poxa, quem gosta de pegar mais um ônibus em São Paulo, né? Principalmente no calor que tá lá fora, né? Mas enfim. E eu falei, pô, mas por que você tá contente com essa mudança se antes era mais perto da sua casa? Ele falou, porque o CAPS ficava antes do lado de um supermercado e aí os amigos e parentes dele podiam vê-lo entrando no CAPS e iam falar, esse cara é louco, não vou dar crédito para ele. O Walter teve esse problema durante a escrita do livro. Ele não queria aparecer, não queria aparecer o nome dele nem na capa. Falou, bota um pseudônimo, não sei o quê, porque ele trabalha com música, né? Ele é compositor. Ele falou, quem que vai dar crédito para um ex-louco que trabalhou no lugar de louco e tal? Não vai aparecer. Eu falei, não, você precisa quebrar o estigma. Se mostrar para que isso não se repita. Tá? Tem várias justificativas, mas isso estava dentro dele também, né? E aí, claro, se a gente fizer uma pesquisa rápida no Google e digitar lá comunidade terapêutica, abuso, escândalo, violações e tal, vai achar um monte de exemplo de clínicas dessas comunidades terapêuticas em locais afastados, que se confundem às vezes com um sítio, com uma chácara, onde ainda já acontece é proposital isso. ser afastado, né? Tinha história. Eu não posso generalizar e falar assim, porque era uma clínica administrada por um pastor evangélico. Não posso falar que todo pastor evangélico é assim, né? Claro, tem uns, assim, que são super sérios e tal. Mas tinha esse, que ele tinha, essa história você acha no Google, assim, né? Ele tinha a Bíblia dele lá, que era um porrete, né?
E ele curava as pessoas com essa Bíblia. Na que era um porretada, no na porretada. porrete. E no Juqueri, o José da Conceição conta que o porrete lá tinha um apelido muito carinhoso, chamava Chico Doce, que era proibido, né? Mas Que a absurdo. administração fazia vista grossa porque era uma forma de conter os pacientes, na verdade. Na e dos violência funcionários se física. defenderem também. Era um pedaço de pau Era. que tinha até um nome. Podia ser pedaço de pau, pedaço de borracha, de mangueira, qualquer coisa. Nossa, como que o funcionário não ia, sei lá, horror. ter um problema de saúde mental vendo num lugar que ele precisava se defender do paciente até? Pois é. Se todo mundo fica transformado, né? Até o soldado nazista, na Segunda Guerra Mundial, ele teve problemas psiquiátricos. Sim. Eu aprendi isso, eu tive que ir lá longe, né? Fui para Varsóvia. Aí Que contavam legal. as histórias lá. A cidade ela é permeada por isso, né? Pela Segunda Guerra Mundial e tal. É uma coisa que tem cicatriz até hoje. Lá você Com vê a certeza. faixa do gueto de Varsóvia e tal. Nossa. Tinha uma confusão, pelo menos na minha cabeça, que campo de concentração era a mesma coisa que campo de extermínio e tal. Não, tinha o campo de concentração e o campo de extermínio. E as câmaras de gás, elas foram criadas para o soldado não precisar atirar no prisioneiro. E matavam gente Aí com maior porque número, ele né? não, porque o soldado não via quem ele estava matando. Não precisava dar tiro. Mandava lá para tomar banho e aí morria sufocado lá dentro. Criança, Tudo, tudo, né? E claro, não tinha câmara de gás nos hospitais psiquiátricos, mas muitas pessoas foram morrendo aos poucos. Campo de extermínio era pra exterminar as pessoas mesmo. E campo de trabalho era para trabalhar, mas elas acabavam morrendo de tanto trabalhar também.